Uma pergunta que muitos nos fazem, e que é normal: eu tenho medo da morte. Como fazer, né, para enfrentar esse medo? Como fazer para morrer em paz? O Catecismo da Igreja fala bem claro sobre a morte. Né? Aqui, por exemplo, se a gente pegar o Catecismo no parágrafo, a partir aí, mais ou menos do parágrafo 1000, 1007, 1008, né? Morrer em Jesus Cristo. O Catecismo diz assim que para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. E aí coloca toda a questão da morte. Interessante, o Catecismo, esperando aquilo que a Igreja ensina, ele diz assim, olha, é diante da morte que o enigma da condição humana atinge o seu ponto mais alto. Por quê? Porque nós somos feitos para a vida. Então a morte realmente é algo chocante, é um contraste da vida. Mas o Catecismo diz assim que, em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé, ela é na realidade salário do pecado. Romanos 6, 23, São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, por que a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. O Catecismo fala claro que se o pecado não tivesse entrado na história dos homens, a morte também não entraria. Né? A gente não sabe como é que seria a nossa passagem daqui para o céu, mas não seria uma passagem através da morte. Seria uma passagem de outra maneira. Bom, mas aí o Catecismo aqui nos ensina coisas muito importantes, né? Que a morte é consequência do pecado, a morte é o término dessa vida, a morte é transformada por Jesus Cristo. Aí a liturgia diz uma coisa muito bonita, né? Para aqueles que creem, a morte não é o fim, né? Não é o fim, a vida é transformada, a vida não é acabada, né? E no parágrafo 1100 ele coloca bem claro o sentido da morte cristã. Então é interessante pegar o catecismo no parágrafo 1010, e ele coloca, por exemplo, o seguinte: graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. São Paulo diz: para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro. Ora, se São Paulo diz que morrer é lucro, porque a fé revela que a morte traz algo muito melhor do que nós já vivíamos na vida. Embora a gente se assuste diante da morte, mas é preciso que na fé a gente acredite que depois da morte vem uma vida muito melhor. Claro, uma vida em Deus. É preciso viver bem para isso. Tá? Quem vive em Deus, morre em Deus. É aquela comparação que a igreja faz. Uma árvore, ela cai para que lado? Do lado que ela está inclinada. Então, se a sua vida está inclinada na direção de Deus, ela vai cair em direção a Deus. Então, a gente deve vencer o medo da morte na fé. Eu amo a Deus. Ah, mas eu tenho pecado, eu tenho medo dos meus pecados. Todos nós temos pecado, mas Cristo deixou o perdão. Deixou o perdão pela confissão, deixou a força para lutar com a Eucaristia. Então, é lutar com essas forças para a gente não ter medo diante da morte. Bem, refletindo tudo isso, eu escrevi inclusive um livro, aproveitando tudo que a igreja nos ensina, que os santos nos ensinam, que o catecismo nos ensina, o cristão diante da morte. Esse livro, eu faço assim uma espécie de um compêndio para tirar essas dúvidas, por exemplo, por que existe a morte? Da onde é que vem a morte? O que vem depois da morte? A questão do céu, inferno, purgatório, juízo final, segunda vinda de Cristo. Né? Depois, como se preparar para a morte? É Deus que determina o dia que eu vou morrer ou não? Existe o destino? Não existe destino? Não existe destino. Claro que Deus sabe o dia que cada um de nós vai morrer. Mas esse dia não é Deus que prefixou, independente da nossa vida e da nossa liberdade, não. É com a minha liberdade, com o meu tipo de vida, que eu determino, de certa forma, o dia da minha morte. Por isso, é preciso viver bem para morrer bem. Eu gostaria que você lesse o que está no catecismo, se bem que o que está no catecismo eu transcrevo também para esse nosso livro. E uma coisa que é muito interessante a gente sempre dizer quando trata da morte, é repetir aquela frase que São Bernardo dizia, né? Um filho de Maria nunca se perde. Ou seja, aquele que é devoto de Nossa Senhora, ela há de salvá-lo. Então, a gente vivendo essa perseverança em Deus, na fé, na oração, buscando o sacramento da igreja, toda a confissão quando é necessário, e a devoção, a fé a Nossa Senhora, viver sem medo da morte, entregar-se nas mãos de Deus.
Medo todos nós temos, é humano. Eu acho que quem não tem medo da morte não seria humano. Né? A gente supera o medo da morte na fé, na esperança, no amor. Mas ninguém deve ficar preocupado de ter um certo temor da morte. Todos nós temos, é natural.